Muito bem, bom dia a todos, muito bom estar aqui, feliz que você tenha entendido melhor dessa maneira. Vou tentar fazer o vídeo de hoje de uma maneira mais fácil para que você entenda também. O nosso conteúdo da semana passada era para entender os tipos de reação. Essas reações químicas, elas precisam estar balanceadas, então o nosso conteúdo de hoje se chama balanceamento das equações. O que é o balanceamento? É deixar igual. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, isso quer dizer que tudo que está do lado do reagente tem que estar do lado do produto. Esse balanceamento, ele vai ser organizado a partir de uma coisa chamada de coeficiente. Coeficiente é o número que vai na frente da fórmula, para dizer quantas vezes eu usei cada uma daquelas moléculas. Então, eu tenho uma equação onde tem reagente e tem produto. Tudo que tá, todos os elementos e todas as quantidades que estão do lado do reagente tem que aparecer do lado do produto, nem mais nem menos. As equações, elas representam uma transformação. As fórmulas mudam, mas as quantidades não podem mudar. Então, eu coloquei aqui, ó, um exemplo de uma equação química. Aqui na frente, nesse quadradinho, é onde eu vou colocar o coeficiente. O coeficiente vai determinar quantos desses aqui eu tô usando. Eu tenho alumínio. Como não tem nada escrito aqui na frente, então eu tenho um alumínio. Aqui tá reagindo, esse sinal de mais, então reage. Reage com gás cloro. O gás cloro é formado por Cl2. Quantas vezes tem o Cl2? Uma vez. E ele vai produzir o cloreto de alumínio. Quantas vezes tem cloreto de alumínio? Uma vez. Quando eu faço isso, quando eu coloco o número 1 aqui, essa é a minha saída, é o ponto de partida. Ao fazer isso, eu vou observar, eu vou multiplicar o coeficiente pelo índice e saber quantos eu tenho de cada um. Quantos elementos tem? Então, 1 vezes 1 vai me dar 1 alumínio. 1 vezes 2 vai me dar 2 Cl. Quando eu venho aqui, ó, eu vou fazer um traçado para separar o reagente e o produto. 1 vai multiplicar a quantidade de alumínio e de cloreto. Então, eu tenho 1 vezes 1, alumínio, eu tenho 1 Al. 1 vezes 3, 3 Cl. E eu vou ver com isso que a quantidade de cloro não tá fechando. Por mais que a quantidade de alumínio tá igual, a quantidade de cloro não tá. Então, ela não tá balanceada. Para a equação estar balanceada, eu tenho que ter a mesma quantidade de elementos dos dois lados. Eu coloquei aqui do lado a palavra múltiplos. Por que múltiplos? Porque como eu tenho no lado do reagente um 2 e do lado do produto um 3, eu não vou conseguir fazer aqui virar 3 e muito menos aqui virar 2. Então, eu vou encontrar um múltiplo entre 2 e 3. O múltiplo mais comum que você vai ver aqui nessa situação é o 6. Porque 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, eu tenho que encontrar uma forma de ter 6 cloros aqui e 6 cloros aqui. Como? Se aqui eu tenho 3 e esse número multiplica, então o ideal é que eu tenha 2 aqui. Quando eu faço isso, ele tá multiplicando. 2 vezes 1, 2 Al. 2 vezes 3, 6 Cl. E do lado de cá, eu tenho que ter a mesma coisa. Se eu tenho que ter 6 cloros do lado de cá, o que eu vou pôr aqui na frente? O 3. O coeficiente passa a ser 3. 3 vezes 2, 6. Então, o Cl, eu tenho 6. Quantos alumínios eu tinha? Eu tinha 1. Eu posso continuar com 1? Eu tenho que ver quantos eu tenho aqui. Do lado de cá, eu tenho 2. Então, eu tenho que colocar um coeficiente
que multiplicando o índice dê 2. Por isso é 2. 2 vezes 1, 2AL. Isso é uma equação balanceada. Então, para balancear essa equação, eu vou precisar ter 2 alumínio, 3 Cl2. E vou produzir 2 vezes o AlCl3. O balanceamento está feito. Quando as equações forem um pouco maior, eu deixei aqui uma dica para você anotar e lembrar. Você tem que tentar organizar, arrumar, balancear primeiro os não metais. Foi o que eu fiz aqui, ó. O cloro é um não metal. Depois que o cloro tá arrumado, você arruma o metal, que é o caso do alumínio. Se tiver mais elementos nessa reação, o próximo que eu vou arrumar é o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Então, agora no balanceamento, eu vou dividir todos os elementos em 4. Não metais, metais, hidrogênio e oxigênio. Arruma eles nessa ordem. E aí vai ficar mais fácil para entender. Ó, essa é uma equação maior. Essa é uma reação de deslocamento. Essa é uma reação de neutralização. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso arrumar os elementos. Eu coloquei aqui já a tabelinha da quantidade de cada um deles. Observe aqui, ó. O carbono é um não metal. Então, eu vou começar pelo carbono. Desse lado, não tem coeficiente nenhum ainda. Então, significa que tem 1. 1 vezes 1, 1. Eu tenho um carbono. Do lado de cá, o coeficiente também está em branco. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1 carbono. O não metal está organizado. Agora, eu vou ver o metal. Quem é o metal? O Na. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Significa que o Na não está balanceado. Então, é esse que eu vou arrumar primeiro. Se aqui eu tenho 2 e no reagente eu tenho 1, a única coisa que eu posso fazer é colocar um coeficiente que multiplicando o índice me dê 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. 2 vezes 1, 2. E aí, a quantidade de Na fechou. Porém, o que alguns esquecem é que esse 2, ele tá multiplicando a molécula. Então, eu tenho 2Na, 2O e 1H. O que eu faço com isso? Eu tenho que juntar com esses que estão aqui, ó. O meu próximo elemento para ser arrumado é o H. Aqui eu tenho 2H. E agora eu tenho 2 também. 2 mais 2, na verdade, eu tenho 4H. Quantos Hs eu tenho do lado do produto? Não tem nada, então tem 1. 1 vezes 2, 2. Preciso ficar com 4. Então, eu vou mudar o coeficiente. Eu vou colocar o coeficiente 2. Porque 2 vezes 2 vai me dar 4. E assim, olha, eu já tenho arrumado o não metal, o hidrogênio. Quem tava faltando arrumar? O oxigênio. Ele já estava igual, mas eu mudei o coeficiente aqui e aqui. Então, ele deve ter mudado também. O que eu vou fazer? Vou lá pro lado do reagente. Lembra que aqui tem 2 vezes 1. Então, eu tenho 2O aqui. Com mais 3O daqui, eu vou ficar com 5. No lado do produto, aqui não mexeu, então ele tem 3O. Mas aqui mexeu. 2 vezes 1, 2. Com mais 3, 5O. Isso significa que a minha equação está balanceada. O coeficiente aqui é 1, o coeficiente 2, o coeficiente 1 e o coeficiente 2. Esse aqui quer dizer que eu usei uma molécula, 2 moléculas. Reagiram entre si e produziram uma molécula, 2 moléculas. Então, o balanceamento é basicamente isso, nada além disso. Né? Eu preciso estudar com atenção para que eu possa entender. Existem várias reações, você viu que nós temos vários tipos de equação química, então, para cada um deles, você vai fazer o balanceamento. Eu preparei aqui, ó,
uma lista com algumas equações para vocês fazerem o balanceamento. Hoje eu coloquei ela em tamanho maior, porque alguns disseram que não estavam conseguindo visualizar no exercício, no xerox do livro, na imagem do livro. Então, aqui eu acredito que vocês vão conseguir ver. Esse é o conteúdo que nós tínhamos para essa semana. Eu preciso que você tente fazer, copie essas equações no seu caderno, copie aqueles conceitos também, e aí envie uma imagem com esses exercícios resolvidos, para que eu perceba, possa observar se você está entendendo o assunto ou não. Caso tenha dúvida, você pode procurar outros vídeos na internet, pode falar com seus colegas e pode me chamar, para a gente poder tirar as dúvidas e entender esse assunto. Esse é um assunto que vai ter continuidade. Então, um bom final de semana, uma boa semana, que vocês aproveitem agora, porque tiveram uma semana de descanso, né? Eu acho, não sei, tiveram uma semana de recuperação, sem atividades novas. Então, que essa semana seja bem tranquila também e que vocês consigam fazer. Um beijo e até semana que vem.